Olá, estamos de volta com o 3 a 1. Os nossos convidados de hoje são o ministro Carlos Aires Brito, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o professor Renato Lessa, do IUPERJ do Rio de Janeiro, e o sociólogo Antônio Lavareda, analista de pesquisas eleitorais. No próximo domingo, o Brasil vai às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.563 municípios em 26 estados. Pelos dados do TSE, são 15.415 candidatos às prefeituras e 349.267 às câmaras de vereadores, um contingente que mobiliza um verdadeiro exército de cabos eleitorais e militantes em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, a exemplo do que se verifica em outras capitais expressivas. A indefinição prevista nas pesquisas eleitorais impossibilita até mesmo antecipar quem serão os dois candidatos que disputarão o segundo turno. Isto também é mais uma prova da vitalidade do processo eleitoral brasileiro, que desperta a atenção de estudiosos e observadores em todo o mundo. No próximo domingo, mais de 130 milhões de cidadãos cadastrados como eleitores no TSE cumprirão o direito maior da cidadania, que é eleger seus representantes nos poderes executivo e legislativo. É um momento tão importante que, desde o dia 31 de julho, o tribunal alerta nos meios de comunicação para a necessidade de o cidadão escolher bem os seus candidatos para não se arrepender durante os próximos 4 anos. Ministro, há um desconforto numa parcela dos analistas, da opinião pública com relação ao sistema eleitoral brasileiro. Como o senhor encara essa questão? Como é que a democracia brasileira, que é uma democracia de massa, pode se aperfeiçoar, pode avançar? De fato, o sistema de coleta de votos e de apuração de votos eletronicamente, um sistema eletrônico, significa uma tecnologia de ponta a serviço da democracia, o que é excelente. E o Brasil está na vanguarda do processo. Agora, há disfunções no sistema eleitoral como um todo. E uma delas é exatamente a que você acaba de apontar, Azedo. Porém, em duas decisões convergentes, o TSE e o Supremo Tribunal Federal assentaram, consignaram a fidelidade partidária do eleito ao partido sob cuja sigla se elegeu. Eu acho que isso foi um avanço, foi uma interpretação mais, digamos, contemporânea da Constituição, não foi usurpação legislativa, e o fato é que os partidos políticos passaram a se posicionar, né, no centro da nossa Constituição como uma ponte, não é, como um mecanismo necessário dessa democracia representativa. O candidato se elege e já não pode arbitrariamente se desfiliar do partido sob que se elegeu, colocar o diploma debaixo do braço e bater em retirada como se fosse proprietário, né, dominus, dono daquele diploma que o povo lhe conferiu, é verdade, eleitoralmente, porém por intermédio do partido. Professor Lessa, nós temos nessas eleições aproximadamente 350 mil candidatos a vereador e uns 15, quase 16 mil candidatos a prefeito em condições de concorrer, se eu não estou enganado nos números. O senhor acha que essas decisões da Justiça Eleitoral, elas são suficientes para que essa nova geração de prefeitos e vereadores que está na base do sistema de representação política do nosso país tenha um padrão de qualidade melhor? Você chamou atenção para o aspecto que eu acho que é importante, o volume, né, de pessoas envolvidas na eleição. Você tem quantidade imensa de candidatos a vereador, 350, 400 mil por aí, muitos candidatos a prefeito, há uma quantidade imensa de gente envolvida no trabalho eleitoral propriamente dito, mesários, apuradores, quer dizer, é uma mobilização que comporta um contingente muito grande de brasileiros a cada 2 anos. Isso é notável
porque faz da dinâmica eleitoral uma das dinâmicas mais importantes da sociedade brasileira. E o fato de nós termos esse calendário de 2 em 2 anos me parece muito interessante, porque o aperfeiçoamento eleitoral, o aperfeiçoamento do voto, tem muito a ver com a continuidade, com a prática da eleição, né? Então, a cada 2 anos, nós temos uma onda imensa de mobilização para o pleito, que eu acho que a médio e longo prazo não fará mal. Essas coisas não farão mal ao processo democrático brasileiro. Agora, muita coisa por fazer. Eu acho que algumas indicações dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral são importantes, mas há um limite fundamental, porque, como bem disse o ministro, o tribunal não pode proceder a uma usurpação legislativa. O tribunal, na verdade, interpreta cláusulas constitucionais, né, no limite, mas muito depende da produção legislativa do Poder Legislativo, quer dizer, a decisão política do Poder Legislativo, estabelecer marcos mais aperfeiçoados para as eleições. Isso está andando muito devagar, para dizer o mínimo. Quer dizer, o aperfeiçoamento não está sendo providenciado, proporcionado pelo Legislativo, né? Mas, de qualquer maneira, algumas sinalizações dadas pela Corte Superior são importantes. Mesmo, por exemplo, a discussão sobre a elegibilidade de pessoas com problemas em termos de justiça criminal. Ainda que o voto do próprio ministro Aires de Brito tenha sido vencido, no sentido de usar o mesmo critério para os candidatos ao que é aplicado para as pessoas que querem ocupar empregos públicos, ficou uma espécie de marcação doutrinária importante que chama a atenção da sociedade por um problema, né? Agora nós temos uma pergunta de um cidadão que vai participar do processo eleitoral exatamente sobre essa questão. Assunto. Eu quero saber por que o ficha suja ainda continua candidatos. Ministro, eu ia passar a bola para o Lavareda aqui, mas não tem jeito. Essa foi de encomenda aí para o senhor. Eu penso que o professor Renato Lessa colocou muito bem a questão. Não conseguimos aprovar, nem no TSE, nem no Supremo, essa proposta interpretativa de habilitar a justiça eleitoral, sobretudo de primeiro grau e de segundo grau, a rejeitar a candidatura de quem tem um passivo processual avultado. Vale dizer, candidatos com uma má fama, não é, já pública e notória, e evidenciando a sua desqualificação pessoal para representar o povo brasileiro. Nós sabemos que a qualificação política do país é a primeira das nossas necessidades. Mas, disse bem o professor Renato Lessa, pela primeira vez nós colocamos, não é, na agenda das preocupações nacionais, das grandes reflexões nacionais, essa necessidade de investigar, não é, em profundidade a vida pregressa do candidato, o seu histórico de vida, a sua biografia, porque sem essa investigação não há voto consciente, não há voto esclarecido. Mas agora há um divisor de águas. Com a decisão última do Supremo, vida pregressa, ainda que permeada de desvios éticos, não é condição de elegibilidade. Mas isso não invalida o direito que tem o eleitor, não é, de investigar a exaustão a vida pregressa dos candidatos e o dever que tem a justiça de facilitar o acesso do eleitor a essa biografia, a essa vida pregressa do candidato. Acho que foi um avanço. Lavareda, há uma volatilidade muito grande nas eleições no Brasil, tradicionalmente. Urna eletrônica, televisão e rádio à disposição dos partidos. Você acha que com essas decisões mais recentes com relação à fidelidade partidária e também pela experiência do processo de votação, essa volatilidade se mantém ou não se mantém? Outra questão havia um ditado que é atribuído ao Adhemar de Barros, de que o povo, quando o sujeito é um fazedor de obras, quando o sujeito é um realizador, o povo acaba relevando a roubalheira do governo dele, o famoso rouba mais faz. Como é que o senhor vê essa questão vamos dizer assim, a questão ética, o peso da questão ética nessas eleições com base no que as pesquisas estão mostrando?